Olá pessoal, meu nome é Maxwell, sou professor de matemática. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre função exponencial e função logarítmica. Vamos lá, deixa eu iniciar aqui minha apresentação. Bom pessoal, para a gente entender a função exponencial e a função logarítmica, nós precisamos de alguns pré-requisitos. Um deles é a definição de potenciação, né? O que é a potenciação? Vou relembrar para vocês aqui que é muito importante, tá bom? Então vamos lá. Potenciação é a multiplicação sucessiva por um mesmo fator. Exemplo, A vezes A vezes A vezes A vezes A. Então quer dizer que fica A elevado a N, quer dizer que vai repetir várias vezes esse A aqui, ó, N fatores, N vezes. O expoente N indica que a base A foi multiplicada por ela mesma, N vezes. Então fica A elevado a N, é chamado de potência. Exemplo, o crescimento de bactérias em um meio de cultura, número que dobra em períodos regulares. Os juros compostos nas aplicações financeiras está presente também na fórmula do termo geral de uma progressão geométrica. Então é utilizado em vários setores, tá bom? Vamos lá. E nós temos que saber essas principais propriedades. Aqui estão todas elas que são necessárias para a gente entender o gráfico, principalmente o gráfico da função exponencial. O produto de potências de bases iguais, ó. Multiplica aqui, ó, repete a base é igual que é B e somos expoentes. Essa aqui é uma das mais utilizadas, então essa aqui você tem que guardar. O quociente, tá? Bases iguais aqui, subtrai os expoentes. E aqui tem umas outras aqui que são muito importantes. Então, sempre seja revendo essa aula aqui, que estão todas as propriedades que vocês necessitam para entender, que já foram estudadas aí no 7º ano, que vocês passaram, mas é bom rever, tá bom? Vamos lá, e aqui finalmente chegamos no gráfico da função exponencial. Então aqui, ó, é qualquer função exponencial. É qualquer função f de RR da forma f de x igual a elevado a x, com a maior que zero e a diferente de 1. Então, pessoal, essa base aqui, a, ela tem que ser um número maior que zero e tem que ser diferente de 1. Então, não pode ser 1 aqui no lugar do a, certo? Agora, quando eu falo a maior que zero, pode estar incluído aqui nesses números 0,1, 0,2, 0,3, 1 sobre 2, 1 sobre 4. Então, são números que são maiores que zero, mas são menores que 1. Então, só que não pode ser 1, certo? Então vamos lá, pegar um exemplo aqui, ó. F de x igual a 2 elevado a x. Primeiro, eu vou olhar essa minha base aqui, é 2. É maior que zero? Sim. Então, nesse caso aqui, eu posso construir o gráfico dela e fica da seguinte forma. O gráfico da função exponencial. Então preste atenção. Uma característica principal é que o gráfico da função exponencial sempre vai passar por esse ponto aqui, 1. Ah, professor, então se eu olhar um gráfico que não passa por 1 aqui não é exponencial? Não, porque todas elas passam em 1. Certo? Outra coisa importante que você tem que verificar, ó, é que ele vem aqui, mas nunca ultrapassa essa linha aqui, ó. Ele sempre está no primeiro quadrante, ó, esse aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante. Ele nunca está no terceiro e no quarto, certo? Então a função exponencial tem essa curvatura aqui bem característica, tá bom? O gráfico nesse caso aqui ele é crescente, mas ele não cruza o eixo x, tá vendo? Ó, que ele não passa aqui, ó, no eixo x, ele vai tocando aqui, aproximando, mas nunca toca. E ele intersecta aqui o eixo y aqui, ó, em 1, ó, 0 e 1, beleza? Maravilha. Aqui nós temos o gráfico da função exponencial quando ele é decrescente, ó, decrescendo. Nesse caso, quando é que é decrescente? Você só vai observar aqui, toda vez que tiver uma fração aqui, 1 dividido por qualquer número aqui, quer dizer que é um número maior que zero e menor que 1. Mas é maior que zero, é um valor maior que zero. Se eu dividir 1 por 2, nesse caso dá 0,5. Então toda vez que tiver um número aqui, ó, na base, compreendido entre 0 e 1, no caso 1 sobre 2 é um número que está entre 0 e 1. Então nesse caso aqui, o meu gráfico é uma função decrescente. E sempre, ó, a característica sempre vai passar em 1. Se você estiver olhando o gráfico não passar em 1 aqui, não é função exponencial. E nunca vai ultrapassar a reta x aqui, ó. Certo? Nunca vai cortar a reta x. Vai aproximar, mas nunca tocar. Então ele diz, ó, o gráfico é decrescente, também cruza o eixo y em 0 e 1. Sempre vai passar em 1 aqui, ó. E não intercepta o eixo y, o eixo x. Tudo bem? Maravilha. Vamos lá, agora a função logarítmica. Para a gente entender a função logarítmica, nós temos que entender o que é um logaritmo. Só relembrando aqui para vocês fixarem na mente de vocês. Ó. Dados dois números positivos A e B, com B diferente de 1, o logaritmo de A na base B é o número C, tá ok. Log de A na base B é igual a C. Então quer dizer que eu pego esse B aqui e elevo esse número que vai dar o logaritmo A. Ó, B elevado a C é igual a. O número A é chamado logaritmado.
Propriedades do logaritmo. Então aqui estão as propriedades que vocês vão necessitar para entender o gráfico da função logaritmo. Decorre das propriedades das potências. Logaritmo do produto. Então quer dizer que se eu tenho logaritmo de m vezes n na base b, fica logaritmo de m na base b mais logaritmo de n na base b. Ele se transforma numa soma. Tudo bem? Quando eu tenho o quociente, que é a divisão aqui, ó, ele subtração, transforma em subtração. E quando é uma potência, ó, esse nzinho aqui ele passa multiplicando o logaritmo. Então essas propriedades são as mais usadas, tá bom? Só caso vocês sintam alguma dúvida adiante, vocês retornam aqui e olham as propriedades. Então vamos lá. Função logaritmo é qualquer função f de RR dada por f de x igual a log de x na base a, com a maior que 0 e a diferente de 1. Gráfico da função logaritmo. F de x igual log de x na base 2. Então, nesse caso aqui, pessoal, olha só, a regra é a mesma. Ó. A maior que 0 e a diferente de 1 igual a função exponencial. Então, aqui vai ter, pode ser que na minha base aqui, eu tenha valores aqui, ó. Aqui tem 2. Nesse caso aqui, é um valor maior que 1. E é maior que 0. Então, nesse caso aqui, ela está crescendo. É uma função crescente. Se aqui nessa base, aqui no lugarzinho do 2, aqui tivesse 1 sobre 2, por exemplo, ou 1 sobre 3, quer dizer, um valor que está compreendido entre 0 e 1, ela seria decrescente. Ó. O gráfico é crescente, que usa o eixo x em 1 e 0. Ó, sempre vai passar no 1. Olha, preste atenção. A exponencial sempre passa no 1 aqui, ó, na reta y. Já a logaritmo sempre passa no 1 na reta x. Então é bem característico. Guarda isso, pessoal. Se não passar no 1 aqui na reta x, não é função logaritmo. Tudo bem? Guardaram a diferença? Maravilha. Agora é um caso aqui quando ela é decrescente. Ó. Continua passando no 1, só que ela está decrescendo. Ó. E o que é que caracteriza ela ser decrescente? Aqui, ó. A minha base aqui é um valor que está compreendido entre 0 e 1. 1 sobre 2 quer dizer que é 0,5 sobre 2. Se eu dividir 1 por 2 dá 0,5. Então ela é decrescente, mas sempre passa em 1. E a característica nunca vai ultrapassar aqui, ó, a reta y aqui. Nunca ultrapassa. Ela chega perto, mas aproxima, mas nunca toca. Tudo bem, pessoal? Vira a diferença? Então vocês têm que gravar o seguinte, ó. Na função, tanto exponencial como logaritmo, sempre vai passar no número 1. A exponencial passa no 1 aqui na reta y. E a logaritmo passa no 1 na reta x. E ela nunca vai ultrapassar a reta y aqui na logaritma. E na exponencial nunca vai ultrapassar a reta x. Ficou claro? Maravilha. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal da aula, em breve postarei outras aulas também falando sobre funções. Tá bom? Então, pessoal, até a próxima. Um abraço a todos.